Então, caros irmãos e irmãs, com muita alegria, muita gratidão a Deus pela esta notícia bonita, que nos enche de alegria, de esperança, com a nomeação de um padre que está trabalhando na nossa Diocese de Bauru há algum tempo, aliás, da Congregação dos Padres Rogacionistas, que tem uma longa história bonita aqui na Diocese de Bauru. E fomos agora agraciados por Deus, o Papa Francisco, nomeando Padre Ângelo, padre agora Monsenhor Ângelo, não é? Como a tradição pede, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Então, queremos dizer a Padre Monsenhor Ângelo da nossa alegria, uma honra para a Diocese de Bauru, da nossa igreja, sua presença como congregação, como religioso, já um trabalho muito bonito como pároco aqui, e também na CRB, coordenando os religiosos, fazendo essa integração dos religiosos com na nossa igreja particular, uma presença muito bonita, muito importante, muito fecunda. Então, como clero, como igreja, estamos muito felizes e queremos agradecer a Deus e pedir a oração de todo o povo de Deus. Estamos rezando para que esta nova missão episcopal, sabemos que não é fácil, sobretudo no nosso mundo de hoje, nesse momento estamos vivendo, não é? Monsenhor, ser eleito para esta missão, dentro desse momento da história que estamos vivendo, é um novo desafio, mas sem dúvida, Deus sempre dá a graça. Nós cremos naquilo que é chamado a graça de Estado, né? Quando Deus dá uma função, uma missão, um cargo, Ele dá também uma graça especial para o exercício daquela função. E o bispo, então, tem, entre todas as outras graças, prerrogativas, tem essa graça de Estado para essa nova missão. Eu gostaria de introduzir, antes de passar a palavra para o Monsenhor, uma mensagem do Dom Odilo, cardeal arcebispo de São Paulo, e ele se dirige, portanto, aos bispos auxiliares de São Paulo, ao clero, religiosos, religiosas, consagrados, e todos os leigos e a todo o povo de Deus. Então diz o cardeal Dom Odilo Scherer: tenho a alegria de lhes comunicar que no dia de hoje o Papa Francisco nomeou novo bispo auxiliar para nossa querida arquidiocese, o reverendíssimo Padre Ângelo Ademir Mezzari, sacerdote da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, atualmente pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, na Diocese de Bauru, São Paulo. Padre Mezzari já trabalhou em São Paulo por vários anos. Agradeço ao Papa Francisco por ter acolhido o nosso pedido, nomeando mais um bispo auxiliar para São Paulo. Acolho com alegria e dou as boas-vindas ao novo bispo auxiliar para servir o numeroso povo de Deus desta arquidiocese, como bispo, juntamente com o arcebispo, Dom Odilo, e demais bispos auxiliares. Convido toda a nossa arquidiocese a agradecer a Deus pela nomeação do Padre Ângelo. Desde logo, rezemos as intenções do novo bispo auxiliar, suplicando ao Espírito Santo que o ilumine e fortaleça para o exercício de sua missão episcopal. A ordenação episcopal do Padre Ângelo Ademir Mezzari será celebrada no dia 19 de setembro próximo, às 15 horas, no Santuário do Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, Diocese de Criciúma, Santa Catarina. A tomada de posse do ofício de bispo auxiliar será realizada no dia 4 de outubro, sucessivo, na Catedral Metropolitana de São Paulo, durante a missa das 11 horas. Assina
Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Então queremos pedir a Deus, agradecer a Deus e pedir a todo o povo, reafirmando as orações pelo Padre Ângelo, Monsenhor Ângelo, pela sua missão, e que o senhor, agora como bispo eleito e bispo, tem essa função também de rezar, da oração pela nossa igreja particular de Bauru, pela nossa diocese, rezar também por nós, para que possamos cumprir a nossa missão que Deus nos deu. Então passo agora a palavra ao Padre Monsenhor Ângelo, fazer um pouquinho primeiro, dizer assim, o que o seu coração neste momento, está dizendo. É um momento tão especial. Sabemos que isso tem um nome, teologicamente é Kairos. Kairos são esses momentos especiais da vida. A vida é feita de rotina dia a dia, mas às vezes acontecem algumas coisas, há momentos muito especiais, que mudam, que marca a história. E estamos vivendo agora um momento desse na sua vida. Então, com a palavra, o Padre Monsenhor Ângelo. Antes de tudo, desejo saudar a todos, também os que nos acompanham, desejando um bom dia. Também aqui ao Conselho de Presbíteros de nossa Diocese, que fiz parte até esse momento. Queria agradecer a Dom Rubens Sevilha pela acolhida, também pelo sustento nesses dias. Antes de tudo, quero agradecer a Deus. Sabemos que toda vocação e toda missão é sempre uma surpresa. Como me sinto? Me sinto desconcertado, agitado no coração, mas confiante em Deus. Desde o dia 23 de junho, quando eu recebi o telefonema do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni Agnello, me falando, me propondo a escolha, apresentando a escolha do Papa Francisco para ser bispo auxiliar em São Paulo. Estou passando um pouco, como todo ser humano, como um religioso e também sacerdote, por esse processo de acolhida desse chamado, acolhendo, aceitando, dando o meu assentimento. É claro que estão sendo noites insones, não pela missão, mas sobretudo pelo desafio próprio de toda vocação, como vemos também na Sagrada Escritura, as preocupações, o que virá, como será, como foi também a pergunta de Maria, como acontecerá isso? É a pergunta que a gente faz em qualquer momento da vida e, sobretudo para o Ministério Episcopal, fazemos agora também, como será isso, como acontecerá? Então, de um lado me sinto, claro, o coração ficou bastante angustiado num primeiro momento, mas agora, pouco a pouco, também rezando a palavra de Deus, a Sagrada Eucaristia, fui acerenando o coração e posso dizer já que essa noite, inclusive com uma palavra bonita ontem à noite do Dom Rubens e de Dom Odilo ontem à noite também. Então hoje já amanheci mais sereno, mais tranquilo e posso dizer que quero agradecer a Deus e ao Papa Francisco. Certamente recordo bem que quando o Papa Francisco foi eleito, em 2013, foi naquele período que o Papa Bento, fevereiro, abdicou do pontificado, e quando foi eleito o Papa Francisco, eu estava em Roma, e estive lá na Praça São Pedro na hora da apresentação. E trabalhava em Roma na época como superior-geral, e foi um momento muito especial, porque ao meu redor, e os meus co-irmãos religiosos, rogacionistas, tudo me perguntavam, mas quem é esse? De onde vem? E aí eu tive a alegria de dizer, não, mas esse é lá de Buenos Aires, da América Latina, na Conferência de Aparecida, é um grande pastor, Então hoje, quando tive a oportunidade, quando estava em Roma, algumas vezes de conversar com ele, em algumas assembleias e momentos, tem inclusive no meu Facebook, a minha foto sempre de capa é a minha saudação ao Papa Francisco, que admiro, rezo, e sei do que significa. Então, ao receber agora esse apelo, mesmo naquela indecisão, insegurança, eu pedi pelo menos uns dias ao Núncio Apostólico, 2 dias, mas também foi só isso mesmo. Logo ele me ligou de novo
todo caso, já tinha maturado no coração e dei o meu sim. Nós da vida consagrada do Ministério Ordenado fomos preparados espiritualmente para jamais dizer não. E, é claro, com as inseguranças naturais humanas. Então, dei o meu sim. O tempo é muito curto, são 15 dias, e já propondo a data, dia 8 de julho, e hoje o anúncio. Então, antes de tudo, quero me colocar assim como pessoa humana, que vive essa riqueza da ação de Deus no meio da história e que vai conduzindo nossos passos. Depois, essa experiência da vida consagrada, também de uma certa itinerância, já por natureza nós religiosos somos missionários. Então até comentei com o Dom Rubens, a minha sensação é que estou sendo transferido de novo. Já fui transferido, trabalhei em vários lugares, e sempre obedeci aos meus superiores, fui superior muitos anos, é uma missão muito difícil hoje também para a vida consagrada e como sacerdote. Tanto assim que quando eu terminei meu mandato em Roma, de superior-geral, o superior provincial me pediu e eu vim para Bauru. Então uma experiência religiosa, espiritual e agora essa nova missão. Um segundo pensamento que eu queria partilhar também com todos. É claro que quando ouvi bispo e depois auxiliar em São Paulo, sabemos da grandeza, da importância dessa sede metropolita da Arquidiocese de São Paulo. Me parece que é uma das maiores arquidioceses da América Latina em número de população. Eu vivi lá 7 anos de minha formação básica e depois vivi na cidade por 20 anos, em várias funções e responsabilidades, residindo em São Paulo. Então, vivi bastante essa realidade da cidade, em alguns setores como da comunicação, da assistência social, da pastoral vocacional, da evangelização e na animação da minha congregação dos rogacionistas. Como temos visto aí, eu sou religioso, sacerdote da congregação dos rogacionistas, que tem por carisma a oração e o trabalho pelas vocações com os pobres. Santo Aníbal Maria explicita o nosso carisma e espiritualidade em 3 dimensões. A mais importante, rogai ao Senhor da Messe, rogate ergo Dominum Messis. Em segundo lugar, difundir e propagar na igreja, é um mandato do Senhor. E em terceiro lugar, ser bom operário com os pequenos, os pobres, os excluídos. A nossa congregação religiosa no mundo todo, e tive a graça de conhecer praticamente toda a congregação, enquanto era superior geral em todo o mundo, nos 5 continentes, ela vive essa dimensão de presença na evangelização, com os pobres, as crianças. Em Bauru temos uma obra, Dom Rubens lembrou bem, nós temos uma obra com as crianças, adolescentes e jovens, que é histórica em Bauru, 1950, 51, quando nós assumimos aqui. E tanto bem fez para essa cidade, para essa região, e continua fazendo com tantos projetos e serviços sociais. Então esse carisma é que nos anima a rezar, trabalhar pelas vocações. A cidade é imensa. A Arquidiocese de São Paulo está no caminho, e isso o Dom Odilo me explicitou bastante quando me encontrei com ele semana passada, e sabia do caminho de um sínodo diocesano, em várias etapas, interrompido agora devido à epidemia. Um sínodo que tem por lema, Deus habita essa cidade, somos suas testemunhas, e que tem por objetivo aplicar hoje, nesse mundo urbano, como dizem as diretrizes da Igreja do Brasil, a realidade do Evangelho e a vivência de igreja. E todo o objetivo desse sínodo que está em andamento, seria de 3 anos, ele prevê então a comunhão, a conversão e depois a missionariedade, como prescrevem as diretrizes da ação evangelizadora. Então, desafiador, fui chamado, Dom Odilo me acolheu muito bem, como um pai, assim, um pastor, que recebe aqueles que com ele vão colaborar. Lá receberei depois as funções que ele me dará. Será uma experiência, creio, cheia de desafios, mas sobretudo cheias de esperança, para que eu possa também, como bispo, auxiliar o cardeal, na sua função de pastor maior, e contribuir com a evangelização. Será uma realidade bonita, nova. Eu saí de São Paulo em 2010, quando era superior provincial. Então se passaram já 10 anos que eu não vivi mais, estive em São Paulo. Será uma realidade nova, Depois, como foi falado aí, eu serei ordenado, foi recordado,
na minha diocese de origem. Eu sou natural de Forquilinha, cidade próxima a Criciúma, que antes pertencia à cidade de Criciúma, Santa Catarina. Forquilinha tem um histórico bonito, porque foi uma paróquia franciscana por 80 anos. E o grande nome, certamente, o grande personagem, né, e com todos os méritos de Forquilinha, é Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu me recordo, creio que no ano 1966, eu acho que ele foi ordenado, 65, 66. Eu nunca esqueci que meus pais foram à ordenação episcopal de Dom Paulo, que foi na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Forquilinha. Uma paróquia pequena, paróquia grande, mas uma igreja pequena. Então ficou na minha memória. Outras vezes que me encontrei com o Dom Paulo, a gente sempre conversava sobre a nossa terra, as famílias. De Forquilinha é também, e para mim é sempre um modelo, né? Além de Dom Paulo, é Dom Leonardo Steiner, que foi secretário-geral da CNBB, atualmente é arcebispo de Manaus, e nos conhecemos bastante tempo também, e agora chegou a minha vez. Então, uma paróquia que tem muitos sacerdotes, muitos religiosos, é uma paróquia inicialmente de colonização alemã e italiana, e tem muitas tradições. É claro que hoje também vão diminuindo as vocações. Minha mãe, meu pai é falecido, tenho outros 6 irmãos, eu sou mais velho de 7 irmãos, e entrei no seminário rogacionista que tem em Criciúma em 1969. Então fiz todo o meu caminho na congregação de estudos, depois de apostolado, de serviços, e vou me ordenar. Pedi a Dom Odilo, que será o bispo ordenante, porque vou também ser seu bispo auxiliar em São Paulo, e serei ordenado nesse santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, um santuário novo, que foi engendrado e começado a construir praticamente a base no ano da Misericórdia, 2015. E um grande santuário que hoje é o maior de Santa Catarina, e será uma das coisas mais bonitas lá do sul do Brasil. Devido também à questão da epidemia, né, não se poderá fazer em espaços abertos, com aglomeração. Então, já prevendo que a epidemia, esperamos, vá decrescendo um pouco, esse santuário comporta 3.400 pessoas. Então, pelo menos, né, dizemos assim, os bispos, o clero, os familiares, pessoas representativas, depois ao redor tem muito espaço. Creio que será um lugar. A minha congregação é Rogacionistas do Coração de Jesus, então a minha paróquia de origem é Sagrado Coração de Jesus, que hoje pertence à Diocese de Criciúma. Então serei ordenado no dia 19 de setembro, sábado à tarde, para favorecer a participação. E como foi lido aqui na carta por Dom Rubens, a posse dia 4 de outubro. Então é um momento muito particular, certamente serão dias e tempos bastante importantes na minha vida também. Exatamente, eu queria era relembrar esses dados concretos, né, da ordenação, da posse. Eu sei, faz parte. Então, da ordenação. Hoje está um dia especial, né? Um dia especial hoje. Da ordenação, da posse lá em São Paulo. E também uma pergunta sobre a sua expectativa, Monsenhor. Esse desafio de trabalhar em São Paulo, tem experiência como superior geral, como religioso, mas trabalhar em São Paulo, não é? Esse mundo que é essa pastoral urbana, grande cidade, agora nessa pós-pandemia, que supomos que vai ser um novo normal, uma nova maneira, como o senhor está sentindo no coração esse desafio, essa missão que Deus está lhe pedindo? No diálogo que tivemos com Dom Odilo nesses dias, certamente, já como estamos percebendo aqui em Bauru também, né, será desafiador na cidade, né? Eu tive experiências muito grandes na cidade de São Paulo, seja no tempo da formação, depois como sacerdote nas periferias, favelas, com as crianças, jovens, em vários setores. Claro que a cidade mudou, né, mas a geografia é aquela. Então, assim, de um lado eu tenho uma expectativa positiva, que conheci a cidade, né, de um certo modo, é aquela mesma cidade. A população mudou, né, na época eram todos migrantes, né, o senhor lembra bem, né, quando trabalhava na paróquia. Hoje é uma cidade
mais urbanizada, né, com mais desafios. Então, a minha expectativa é poder, dentro daquilo que é o caminho da diocese, que será também o caminho progressivo de volta das missas, das novas reuniões, dos trabalhos pastorais, né? O grande desafio está sendo muito utilizado, a Arquidiocese de São Paulo é muito forte, né? Já vi hoje pela manhã em todas as entrevistas, o mundo da comunicação, o mundo virtual, as redes sociais. Então, todos os setores estão sendo muito utilizados, né? As periferias de São Paulo, né, têm desafios imensos, mas é onde está presente também a Igreja Viva. Temos lá as populações também excluídas, né, empobrecidas, que exigem. O Dom Odilo me falava muito, né, do setor também da educação, das universidades, enfim, São Paulo é São Paulo. Então será certamente, e o Dom Odilo mostrava isso, né, todo o esforço que teremos que fazer para voltar, né, e continuar evangelizando. Será um tempo, creio, de muita luta, né, mas de muita esperança também. Será um novo tempo. Já vi lá esses dias, nós temos também paróquias lá na Arquidiocese, a preocupação dos padres, né, o cuidado dos leigos. Então, enfim, como toda a igreja do Brasil, também aqui a Diocese de Bauru, lá também será um grande desafio, e esperamos contribuir também com a nossa parte. Só lembrando que o Sr. Ângelo é também jornalista, não é? Então vai ajudar bastante nessa parte aí de comunicação também. O senhor falava da experiência superior geral, né? Eu acho que é bom a gente deixar registrado também. Eu fui superior geral por 6 anos, morei em Roma. A gente sabe que o superior geral depois em Roma é só a casa de passagem. Então a nossa congregação está presente hoje em quase 30 países, nos 5 continentes. E eu tive a graça, por algumas vezes, em alguns lugares, e pelo menos uma vez, de visitar todas as obras no mundo inteiro, em realidades muito difíceis. Eu penso aqui na África, né, em alguns países onde nós estamos presentes, de guerra, de morte. Na Ásia, nós temos em vários países da Ásia, como Filipinas, Coreia, Vietnã, Indonésia. Cheguei a ir, nós temos missões das mais remotas na Papua Nova Guiné, na Oceania. Passei por experiências também muito dolorosas da nossa presença no Iraque, né? O domínio do islamismo. Passei uma Páscoa com os cristãos refugiados no Iraque, uns 10 dias com eles nos campos de confinamento no Iraque. Depois também na Europa, né, os desafios da evangelização da Europa, a própria Itália, América Latina, nós estamos em vários países, né, desde Estados Unidos, México, aqui na América Latina. Enfim, foi uma experiência que me colocou também nesse coração da igreja, né? E eu recordo bem como foi alentador, né, a partir que o Papa Francisco começou a anunciar essa alegria do Evangelho, e como populações, né? Eu queria só lembrar um fato que eu acho que vale a pena depois deixar registrado. Eu estive na Índia, né, os carmelitas também estão muito na Índia, e fizemos um grande evento de um projeto social grandíssimo que nós temos no Kerala, onde estão não só os cristãos, mas estão os hinduístas e muçulmanos. E num evento enorme, mais enorme mesmo que teve, veio o governador daquela região e para fazer um discurso. Eu era, claro, autoridade superior geral, nós ajudamos lá milhares e milhares de crianças e famílias na Índia, no sul da Índia, né, para as crianças, jovens e adolescentes. E esse governador, eu nunca esqueci, muçulmano, ele chegou e ele começou fazendo o discurso dele, elogiando o Papa Francisco. Vendo aí a Igreja Católica, né, e os cristãos no Kerala, que são muito fortes, ele elogiou o Papa Francisco, né, um muçulmano, todos os hinduístas, as crianças vestidas. Então eu digo assim, a nossa igreja, ela tem essa expressividade tão bonita, e essas experiências que eu fui vivendo ao longo do meu ministério, também aqui na América Latina, vai nos dando a grandeza, né, do Papa, da igreja, que vai além, né, que é ecumênica, que dialoga com as religiões, com as culturas, e que, sobretudo, serve os pobres, né? Eu creio que a cidade de São Paulo tem muito disso também, né? Desde o secularismo, o indiferentismo, mas estão aí muitas religiões pentecostais, evangélicas, estão aí os cristãos católicos, e é uma igreja que tem que dialogar bastante, porque toda essa realidade ela é feita em conjunto. Quando eu
trabalhei na área da assistência social, eu fui presidente do Conselho da Assistência, as entidades sociais, que é uma multidão em São Paulo. No meu tempo, só de crianças de creche, era em torno de 700 mil, só de crianças, com os vários projetos da prefeitura. E ali estavam católicos, evangélicos, presbiterianos, da Igreja Batista, né? Espíritas, muitos, né? Todos servindo a vida humana. Então eu creio que essa experiência que eu vivi, agora certamente será de modos diferentes, mas eu vi o Dom Odilo falando muito, né, desse diálogo interreligioso, do diálogo com a cultura, com a cidade, como se testemunha nessa cidade com aquilo que é o específico nosso. Então eu creio que a experiência, a gente sabe que a experiência, às vezes ela é passado, mas ela pode ser luz, né, para o futuro. E eu espero, como disse a Dom Odilo, com essa graça que o Papa Francisco me deu, de poder contribuir com a minha disposição, minha alegria, meu entusiasmo, né? Eu tenho essas características também, com minha humildade, minha simplicidade, de poder servir o povo de Deus. Muito bem. Então, antes de concluir, gostaria de pedir uma palavra, uma mensagem para a nossa Diocese de Bauru. Mas antes, então, reitero o agradecimento a Deus e a sua pessoa, Monsenhor, por todo o trabalho realizado aqui na nossa Diocese. Como pároco e já no passado viveu aqui como noviço, fez noviciado, portanto, há um vínculo, né, com essa terra que vai, então, continuar agora de uma nova forma. Então, agradecer, né, todo o seu trabalho como religioso em Bauru, como pároco e também na CRB, nessa presença da vida religiosa. Então, Deus lhe pague muito e aqui continua sendo a sua casa. Eu fico agradecido, eu queria realmente agradecer, eu fui muito bem acolhido em Bauru quando eu vim, Dom Caetano esteve muito próximo, inclusive na minha mensagem que estou mandando, fiz questão de lembrá-lo, além do todo o carinho que sempre os bispos aqui têm. Dom Rubens, né, foi uma das primeiras casas que Dom Rubens visitou, foi a nossa, né, a nossa comunidade, inclusive, almoçou conosco lá. Então, eu queria agradecer realmente a Diocese de Bauru, foi uma experiência pastoral, comecei aqui aprendendo, encontrei no clero, uma grande acolhida, sei que o coração dos paroquianos está dividido nesse momento, como acontece normalmente, como somos transferidos de paróquias, né, uma parte feliz pela missão que vem, outra parte, claro, fica entristecida depois pela saudade. Mas eu queria agradecer aqui em Bauru, né, com o clero, também com algumas pastorais que eu estive colaborando, sobretudo o setor família. Me recordo bem aí da escola de catequese, né? Até tinha começado as aulas aí, né? Mariologia, doutrina social da igreja, sempre muito, muito interessante. Vários cursos, assessorias, palestras. Queria agradecer também aos religiosos e religiosas. Sabemos que ainda temos, apesar das dificuldades, uma presença da vida consagrada em Bauru muito importante, significativa, ela é histórica, e a gente esteve aí junto, né, com os outros membros dos outros institutos. Então, queria agradecer também, agradecer a todas as lideranças pastorais, as várias pastorais, grupos, associações e movimentos, sempre pela acolhida, pelo apoio. Agradecer a nossa paróquia Nossa Senhora das Graças, que também sempre é um espaço de acolhida de tantos eventos. Como eu combinei também com o Dom Odilo, né, depois da minha ordenação, entre mês de outubro e novembro, já também falei com o Dom Rubens, eu virei aqui em Bauru, daí já como bispo ordenado, e aí celebrar na paróquia, agradecer pessoalmente ao povo, à comunidade, né, celebrar aqui também na Igreja Catedral da Diocese, e agradecer, né, também esperando que até lá a epidemia tenha aliviado um pouco, a gente possa também encontrar todas as lideranças. Então, minha mensagem é de esperança, de alegria, rezem por mim, e sabemos quanto vamos precisar de oração, de apoio, de sustento. Esta manhã falava com a minha mãe, pedia a bênção para ela. É claro, tem 82 anos, meu pai já é falecido, tem outros irmãos, mas como ela disse, sempre disse para mim, Deus te acompanha, Deus te cuida, Deus já está contigo, fique tranquilo, né? Vai em paz, estarei aqui como ela faz todos os dias, rezando, como quando vou em casa rezamos juntos, e meus irmãos, meus sobrinhos, meus familiares. Então, meu abraço, minha saudação, e obrigado a toda a Diocese, né? Estaremos aí unidos,
já convidei o Dom Rubens para ser um dos bispos coordenantes, né? Será uma alegria estar lá. Já convidei aqui os presbíteros, o clero, né? Pelo menos uma representação, eu sei que farão de tudo, né? Deus permitindo estarem lá presentes. E sei também que certamente alguns leigos de nossa paróquia, até daqui, gostariam de participar, se for possível. Então estão todos convidados, será uma alegria recebê-los na querida terra de Santa Catarina, na região tão bonita e tão maravilhosa lá do sul. Muito bem, então a seu tempo, depois vamos combinar a data para uma celebração solene aqui na nossa diocese. Então queremos agradecer, não é, também a transmissão, todos que estão colaborando conosco, e queremos encerrar com a bênção, não é, agora do novo, já nomeado bispo, né, que abençoe a nós, que estão assistindo, estão conosco pelas redes sociais, e que essa bênção nova tenha essa força de indulgência, não é, para nos ajudar na nossa fé e na nossa caminhada. E nesse momento em que o Papa Francisco, a Igreja me chama para servir nesse grau da ordem do episcopado, que venha toda a luz, toda a graça, né, do Espírito Santo, e já sei que ele está enchendo o meu coração também, da igreja que eu vou servir, da Arquidiocese de São Paulo, e no coração essa presença da igreja aqui da Diocese de Bauru, toda a minha congregação rogacionista que nesse momento está rezando por mim. E queria invocar hoje o Evangelho, é o Evangelho dos 12. Jesus chamou 12 discípulos, deu nome aos 12 discípulos, enviou os 12. E nós estamos aqui entre os 12. Então, no mundo de hoje, que essa presença e esse chamado continue no nosso coração, invocando o Divino Espírito Santo, padroeiro dessa cidade. Vindo Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, peçamos a bênção sobre nós, a bênção sobre todo o povo de Deus, dessa diocese, e todos os que estão nos acompanhando nesse momento. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor.